Bom dia, feliz sábado você que nos ouve. Estamos aqui para estudarmos a nossa terceira lição do nosso novo trimestre. Estamos esse trimestre estudando sobre o Evangelho de Mateus e nós temos aqui dois ilustres convidados nossos, a Keila, que bom que você veio, Keila, estamos felizes, o Rômulo também. Obrigado. Já estiveram aqui conosco outras vezes, né? E vamos estudar então essa lição que é bem interessante. Essa semana particularmente nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. E se você não tem esse guia de estudos e gostaria de acompanhar, você pode procurar pelo site na internet, cpb.com.br. Nós vamos começar então o nosso estudo com uma oração e eu gostaria que a Keila fizesse essa oração para nós, por favor. Oremos. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque na criação o Senhor nos abençoou com esse sábado maravilhoso, onde podemos descansar mentalmente, podemos compartilhar mais o Teu amor, podemos vivenciar o Teu amor de uma maneira mais prática e real, Senhor. Venha abençoar esse estudo, Pai, que ele não fique apenas na teoria em nossos corações, mas que ele venha encontrar raiz profunda e que nós possamos compreender o verdadeiro sentido do Teu amor, das Tuas verdades e que o Teu amor, o Teu Santo Espírito, Pai, possa ser exaltado neste momento. Te suplicamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu gostaria de começar o estudo lendo o verso principal que, se você quiser acompanhar, está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, quando diz assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eles estão referindo aqui quando Jesus acabou de falar sobre o Sermão do Monte, que é um sermão extremamente famoso. E eu fico pensando, hoje em dia ainda existem alguns pastores, alguns oradores que a gente fica maravilhado de escutar eles falarem, né? E Jesus falando para toda aquela multidão sentada no chão, sem um microfone, eu acredito que eles faziam um silêncio absoluto, né? Assim como que estivessem bebendo as palavras de Jesus. E como realmente esse sermão é famoso. E ele tem transformado vidas e a gente tem escutado sermões sobre esse sermão, né? Porque realmente é um sermão transformador na realidade, né? E tem muitos aspectos que a gente poderia analisar. E começando aqui, Rômulo, eu queria que você falasse que ele começa falando sobre princípios e normas nesse sermão. Bom sábado a vocês. Bom sábado aos nossos irmãos que nos acompanham. Falar do Sermão da Montanha é algo muito enigmático e muito profundo, porque nós temos dentro desse sermão uma coletânea de informações que homens que dentro da nossa história, no século XX, conseguiram ser não cristãos, mas profundos admiradores da aplicação desse sermão. Mahatma Gandhi foi um grande homem, um grande líder, e ele conseguiu aplicar ao seu coração uma admiração profunda dentro do Sermão da Montanha. E o capítulo 5, vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, né? E quando nós falamos, nós temos que voltar só um pouquinho para lembrar quem é que está falando o Sermão da Montanha. Nós estamos falando de um homem chamado Jesus. A primeira lição, ela fala, Mateus busca explicar para o povo judeu que ele era da linhagem de Davi. Por que ele enfatiza isso? Porque as pessoas passariam a dar uma maior credibilidade para uma sustentação de palavras daquele que tivesse uma linhagem real. E Davi, ele era aquele cujo havia sido colocado sobre ele, sobre a sua posteridade, a perpetuidade do trono de Israel. Então Mateus começa falando sobre isso. Na segunda lição nós vemos o início do ministério e dois personagens se apresentam, João Batista e Jesus. E Jesus tinha João Batista como sendo um orador, só que a pregação de João Batista ela convergia para um sentido prático e imediato, consciência de que o seu estado não era
aceitável diante de Deus e que ele precisava mudar o seu curso de vida. Aí agora surge Jesus, logo após a morte de João Batista, com uma conduta de aplicação de um sermão muito prático. E quando nós falamos assim, princípios e normas, a gente vai pegar agora, vocês me permitam falar um pouquinho do juridiquês, que é o ato da brincadeira, né? Quando nós falamos de princípios, nós falamos de alicerces. No direito, quando você fala de princípio, você fala de alicerce. E o que Jesus queria fazer nesse exato momento? Então você tem os princípios explícitos e os implícitos. Os princípios explícitos são aqueles de compreensão rápida, prática. E os implícitos são aqueles que vai precisar com que você mergulhe um pouco mais para buscar com profundidade. Me permita como se essa daqui fosse a nossa Constituição hoje. Dentro do artigo 37 está o que nós chamamos de artigos explícitos da administração. Aí você vai para a lei da administração pública, você vai ver os artigos implícitos da conduta de um administrador ou de um agente público diante do seu cargo. Então nós temos os artigos explícitos e os implícitos. Jesus ele vai pegar o Sermão da Montanha e vai voltar lá atrás e vai falar assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a lei é dada, ela é explícita. A lei ela é explícita, porque eu elenquei 10 condutas que era de fácil compreensão. Você olhava e via. Mas no decorrer do dia a dia, vocês começavam a trabalhar com coisas um pouco mais dificultosas no coração de vocês. E existem essências por detrás das formas. E agora que vem o segredo. Jesus, quando ele começa a narrar, a esboçar o Sermão da Montanha, Jesus ele provoca as pessoas a verem aquilo que não estava tão explícito, mas que estava implícito. Sabe? É um sermão que, para mim, ele é fantástico. Quando nós falamos de norma, nós falamos de preceitos que tutelam coisas subjetivas, que é inerente a você como um indivíduo, não a uma coletividade. Os explícitos, eles vão falar de uma coletividade. E os implícitos? A mim como indivíduo em relação a um todo. Então, Jesus ele começa a trabalhar. Eu gostei muito da parte que ele diz assim, ó, ele nos apresenta os princípios fundamentais do reino de Deus e nos diz o que Deus é como governante de seu reino. E nos diz que ele deseja que sejamos como seus súditos do seu reino. Eu fico pensando no Sermão da Montanha como uma busca intensa de Deus, de pegar os 10 mandamentos e de revelar a profundidade das 10 leis que foram explicitadas ali. Eu poderia dizer assim, os 10 mandamentos seriam os 10 artigos da lei de Deus. Então eu quero colocar dessa forma. Jesus ele busca no Sermão da Montanha explicitar de uma forma mais profunda, provocar a consciência de cada indivíduo, uma autorreflexão de como visualizar cada um daqueles artigos, para que pudesse colocar de uma maneira mais prática. Sim. Ficou bem explicado, né? Sim, eu entendi assim como um desmembramento, né? Exatamente. Da lei, uma explicação fantástica, né? E é interessante que alguns cristãos, na realidade, veem esse Sermão da Montanha como uma nova lei, não é? Sim. E a gente percebe, eu até trouxe aqui uma folha, se vocês me permitem, é a maneira como, infelizmente, nós temos. Eu coloquei aqui, de um lado, né, o legalismo, de um outro lado, oposto, o liberalismo, né, e no meio a graça, que seria onde nós precisamos nos concentrar em equilíbrio, né? O equilíbrio ele sempre está no meio, nem uma extremidade, nem uma outra extremidade. Então, o que que acontece? Eu imagino assim que Jesus, ele já imaginava que as pessoas pudessem ter esse pensamento, né? Olha, né, Jesus veio, agora é uma nova era, né? Uma nova proposta. Sim. Então, eles pensam que de repente Jesus viria abolir, né, a lei. Então, ele já ratifica, né? Ele já fala, olha, não pensem que eu vir abolir a lei, mas, né, eu vim cumprir no sentido de mostrar qual que é a finalidade da lei, qual que é o propósito, né? Como o Rômulo disse, desmembrando, sabendo a essência por trás. Eu achei assim, olha, na lição e na Bíblia ela fala ali, por exemplo, né, não matar, né, cita esse mandamento. E quando
a gente pensa não roubar, por exemplo, quando a gente pensa não roubar, simplesmente no artigo ali nos 10 mandamentos, a gente pensa assim, olha, não roubar, tá, então se eu estiver passando fome, meu vizinho tem muita comida, eu vou lá, não é roubar, né? Muitas pessoas pensam, né, que às vezes podem dar uma justificadinha, então eles expandem ali o que realmente, qual é que é a essência da lei, o que Deus espera de nós. E nessa lição aqui da segunda-feira, que é o sermão versus a lei, ele justamente faz esse contraste do que é verdadeiramente a lei, qual que é a essência dela, o que nós devemos, o que Deus espera de nós. E quando, no verso aqui que fala que Jesus afirma que ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir, ele espera de nós o mesmo. Essa obediência. Jesus, ele foi Deus aqui na Terra, ele como Deus, né, claro que tem nós cremos, né, na divindade de Deus, e aqui na Terra, porém, ele mesmo cumpriu. Por que nós não devemos obedecer como tal também, né? E é interessante também, não sei se você vê assim como eu, Rômulo, mas eles tinham uma filosofia muito equivocada em relação à lei. Como se a lei estivesse acima do próprio amor, né? E eu acho que isso que Jesus veio mostrar. A lei é importante, mas ele veio mostrar que ela deve ser cumprida com amor. E eles eram extremamente legalistas, Sim. né? Então, mas hoje eu vejo assim esse extremo, sabe? Que de um oposto ao legalismo existe essa liberalidade, onde eu me isento totalmente das minhas obras, as minhas obras serão deixadas de lado, não serão levadas em consideração e vamos aproveitar a vida porque Jesus é bondoso e misericordioso. Sim, tem isso também, né? A parte mais bacana é o contraste de 2 grupos que eu vou mencionar. Primeiro são os ignorantes, que por falta de conhecimento praticam, transgridem e Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então isso se chama graça. E nós temos os conhecedores extremados que procuram ser aplicadores dela na forma, mas não na essência. Porque quando nós olhamos para os 10 mandamentos, ele não vem composto de uma forma apenas, ele vem dentro de uma essência. E qual que era a essência? Que Deus havia estipulado para o homem, para a sua nação, o intuito que eles pudessem, dentro de um conceito social, porque a lei ela é completamente social. Se nós olharmos a composição dos 10 mandamentos, nós temos os 4 primeiros que falam da nossa relação espiritual com Deus e em relação ao seu posicionamento e o seu status diante de todas as autoridades e potestades que há nos ares, quem é Deus, e ele está acima de todas as coisas. Mas do 5º até o 10º, ele é completamente social. Por quê? Porque ele fala do nosso relacionamento com o próximo. E o que acontece? Por que ele fala do nosso relacionamento com o próximo? Porque eu não devo de valorizar a forma, eu devo de valorizar a essência. E o que é a essência? A pessoa, né? Olhar para o outro e saber que eu não posso fazer algo para afetar o outro, que assim eu estarei rompendo o convívio que está sendo estabelecido dentro da lei. Então, assim, cumprir a lei era o mesmo que viver completamente dentro da graça de Deus. Por quê? Porque a graça nos proporciona uma conduta de vida e uma consciência de comportamento digno e honroso diante não só de Deus, quanto dos anjos, quanto de qualquer outro ser humano. Então, quando eles cumpriam a lei, entendendo que ela tinha esse sentido, eles eram muito, vamos dizer assim, muito abençoados. Porém, aí entrou um grupo de pessoas. Que é o que eu gostaria, inclusive, que você falasse, que eram os escribas e os fariseus, né? Que eles tinham uma visão totalmente equivocada disso, né? Esse grupo é um grupo que eu digo assim, ele é de lá, de trás, ele está presente, perpetuará, ele estará até a volta de Jesus. Porque esse grupo de fariseus, nós sempre ficamos imaginando um grupo de pessoas que exercem alguma atividade eclesiástica dentro da igreja com status, com posição de honra. Mas, na verdade, os escribas, os fariseus, eles eram homens que detinham conhecimento, mas eles se atinham apenas à letra. Eu gosto muito do que Paulo fala lá no livro de Coríntios, que ele diz assim,
a letra mata, mas o espírito da vida. Mas por que Paulo ele diz que a letra mata e o espírito da vida? Porque Paulo diz assim, é mesmo Paulo que estivesse tentando dizer, o espírito te faz entender que há uma liberdade em Cristo. E essa liberdade te promove uma consciência de conduta em conformidade com a palavra. E esses homens se atinham apenas à forma, que era a lei escrita. E a pessoa, e eles olhavam para os povos mistos, né? E eles repudiavam os povos mistos a ponto de não quererem nem passar perto. Ele vinha na rua à direita, quando encontrava no mesmo lado da calçada alguém que não tivesse o mesmo grau de pureza no seu conceito, ele se desviava para a calçada à esquerda. Mas espera aí, a lei ela não foi constituída para exclusão. A lei ela foi estabelecida para inclusão. A compreensão que nós temos de lei, que tem a finalidade de colocar as pessoas para fora, é errado. Deus fez a lei para proteger os seus e qualquer um dos agregados que viessem, ou qualquer um que viesse de fora, entender qual que era a finalidade do reino. O Sermão da Montanha, ele traz assim, olha, o reino que está sendo estabelecido, que virá, ele é composto desses critérios e valores. Agora é interessante que quem pertence a esse reino se sujeite às leis desse reino. Quando nós saímos daqui e vamos viajar para um país lá fora, a primeira coisa que nós temos que nos ater, quais são as leis que regem aquele país. Sim. E quando nós entramos e recebemos o visto de autorização para entrar naquele país, nós estamos aceitando e aquele país não está acreditando que nós seremos subordinados às leis que regem aquele país. E, ou seja, aquela lei não é uma lei exclusiva, não me joga para fora, ela me aceita, mas ela estabelece para mim padrões de comportamento que dentro daquela sociedade são valores que não podem ser para alterados. que você seja aceito também, né? Não é verdade? Para que você seja aceito. São limites, né? São limites. E é interessante, né, Keila, porque Jesus, ele veio justamente para dizer que esse reino era para todos. Né? E eu queria que você falasse um pouco os princípios do reino que eram tão equivocados, né? E ele diz, então, mas é para todo mundo. Eles tinham muita dificuldade porque eles se achavam muito especiais e muito superiores. Sim, acabavam excluindo, né, outros e eu imagino que se nós fizéssemos parte daquele grupo, com certeza nós também, porque era um povo assim tão acima, né? Eles se consideravam tão acima e às vezes nós mesmos, olhando pastores, olhando pessoas que fazem parte da liderança da igreja, às vezes nós podemos até ter esse tipo de pensamento, olha, eu nunca vou conseguir chegar até lá, eu nunca, de repente você que nos assiste não tem coragem de vir à igreja porque se acha um pecador, assim, olha, nós somos todos iguais. Todos iguais. Né? E quando nós lemos esse texto da lição de quarta-feira é forte, que está em Mateus 5,48. Eu vou ler para vocês. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí a gente está tentando buscar aquela comunhão com Deus e a gente lê esse texto. Aí dá a impressão que a gente desanima de tudo, né? Pronto, quando que eu vou conseguir ser perfeita? Né? Se a gente conta ali, olha, uma hora eu consigo ser perfeita. Ah, mas daqui a pouquinho a gente já descamba tudo, né? Aproveitando o teu comentário, Keila, o que eu acho muito impressionante é a compreensão do que é ser perfeito. Sim. Jesus olhou para os escribas e os fariseus, vendo-os cumprindo as formas e não entendendo a essência. Jesus falou assim, uau, vocês são fantásticos. Uau, tem que todo mundo reverenciar vocês. Não. Mateus capítulo 23, a partir do verso 27 em diante, vai dizer assim, que Jesus olha para esses homens e diz uma coisa que se fosse eu hoje, ficaria chocado. Jesus olha para eles e diz assim, eu posso comparar vocês, neste exato momento, a sepulcros caiados. Uau, como assim sepulcros caiados? Vocês estão tão presos naquilo que é externo, que não estão preocupados com aquilo que é interno, com aquilo que está fluindo de dentro de vocês. E eu acho que ele, até assim, né, pincelando um pouquinho da lição anterior, de terça-feira, o texto, ele diz assim, olha, vocês precisam ser melhor, porque se vocês agirem como, né, os fariseus, vocês não herdarão o céu. E nesse contexto aqui de perfeição,
é maravilhoso a gente pensar que essa perfeição não é a perfeição de como a gente pensa, né? Uma pessoa isenta de erros e isenta de pecados, é aí que a gente vê assim a graça maravilhosa de Deus que nos aceita. E assim como um bebezinho que um pai vai conduzindo seus passos e não evita ali de deixar cair e vai ensinar, olha, que não pode, aqui é tomada, sabe? Esse é o nosso Pai Celeste. Então, quando ele fala, sede perfeitos em amor, olhe para mim, veja como eu ajo. Essa semana uma amiga minha, ela estava contando de uma igreja lá em São Paulo, uma igreja de uma outra denominação, e diz que é uma igreja gigantesca. Nós temos uma igreja aqui muito grande, mas ela é maior ainda. E as pessoas ali elas sentam sempre nos mesmos lugares. O que aconteceu? Essa amiga foi visitar essa igreja, sentou, e do nada chegou assim, olha, você visita aqui, é a primeira vez que você vem. Ela ficou assim, como assim? Uma igreja desse tamanho e a pessoa sabe que eu sou visita. Por quê? Ela é responsável pelo vizinho dela. Então, quando a gente tem consciência, tem o amor pelo próximo, assim como Jesus queria ensinar ali os seus discípulos e quer nos ensinar, a gente vai se responsabilizar, a gente não vai agir de maneira egoística, dizendo aqui é meu lugar, não saio daqui, pronto. Né? Porque existem pessoas que brigam pelos lugares. Então, assim, essa perfeição é a perfeição no andar. Jesus convidou Abraão a andar com ele e ser perfeito. Qual que é o resultado da perfeição? É andar com Deus. Né? E é interessante, né, que você falando aqui, porque aos olhos da comunidade na época, digamos, os escribas, né, e os próprios fariseus seriam as pessoas mais capacitadas para seguir a Jesus, né, ou fazer parte do discipulado de Jesus. E, em contrapartida, ele pegou as pessoas que talvez fossem as mais discriminadas. Eu achei muito importante que você falou que, às vezes, a pessoa ela se acha muito pecadora ou muito aquém de quem ela está ouvindo falar aqui. E essa pessoa, talvez, que se sinta tão pequena, é uma pessoa que Deus pode usar mais ainda. Porque se a pessoa ela tem uma soberba, ela acha que ela é muito superior aos outros, como é que Deus vai conseguir atuar na vida dela se ela já acha que sabe tudo? Não é verdade? Então, é importante a gente relembrar aqui que quando nós estamos nas mãos de Deus, Deus pode transformar a gente totalmente. E a boa notícia, ela está aqui até no finalzinho da lição de quarta, diz que assim, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia, né, que Cristo voltar. Então, a obra, nós nunca vamos conseguir fazer uma obra perfeita em nós mesmos. Estaremos sempre, todos os dias. Então, se você está cansado, eu não aguento mais pecar, sabe, caio, levanto, caio. Essa é a vida do cristão, ele vai sempre buscando e Deus vai fazendo a obra em nós até ele voltar. O importante é não desistir, a gente continuar na caminhada. A parte mais bacana é de você observar quem está mandando a pessoa ser perfeita. Não quem está mandando a tomarmos um comportamento. No Sermão da Montanha, quem estava falando era Jesus. E Jesus diz o quê? Sede perfeitos, como Deus é perfeito. E ele vai lá em Deuteronômio e diz assim, ó, sede santos, Levítico, sede santos, porque o vosso Deus é santo. Ou seja, Jesus ele restringe as pessoas a pararem de ficar com um conceito de observação ao homem. Usar o homem como base de conduta e exemplo a ser seguido. Nós sabemos que nós temos que ter um espelho que reflete quem somos, mas o nosso espelho que reflete quem somos, melhor, que revela o nosso caráter, é Cristo. E ele faz isso por meio de quê? Da sua palavra. Quanto mais eu examino a palavra, mais eu tomo conhecimento do meu estado diante de Deus e mais desejoso o meu coração se torna de me aproximar de Deus. Talvez você que está participando com a gente deve estar se perguntando assim, nossa, parece tudo muito perfeito. Se a gente voltar na primeira lição, a gente vai ver na genealogia. Por que Mateus enfatizou a genealogia de Jesus? O capítulo 1 de Mateus é muito enfático, porque ele estava falando com judeus que tinham escribas e fariseus que diziam e ditavam qual que eram as regras de santidade na época. E o que ele faz ali? Não podia haver numa árvore genealógica ninguém que tivesse uma mancha, uma mácula. Nenhuma família gostava ou buscava ostentar na árvore genealógica alguém que tivesse um comportamento que foi censurado, foi reprovado dentro da sociedade. Eles excluíam, mas foi proposital a colocação de algumas pessoas que foram extremamente falhas
e que a sociedade da época em que elas viviam eram pessoas repudiadas, pessoas excluídas. Mas elas estão ali porque elas foram escolhidas e se deram a oportunidade de Deus a usá-las. Diferente desses escribas e fariseus que Jesus os censura, dizendo assim, olha, vocês não entram no reino dos céus e ainda assim impedem com que eles queiram entrar também. Então Jesus ele estava falando algo muito sério. Você não ter conhecimento pode até te justificar num ponto, o fato de você não ter. Mas quando lhe é dada a oportunidade de ter, você tem que o ter e entender qual que é a essência da orientação que Deus está te dando. Porque o que acontece? Qual que é a finalidade de Jesus para as nossas vidas? De nos apresentar que Ele é o único que pode nos colocar em condição de estar justificados plenamente diante de Deus. Na Bíblia a gente só vai ver Jesus trazendo para si, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e um único homem a mais que vira e traz um comentário, que é o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o evangelho que Paulo pregava, pela lei, não era um evangelho exclusivo, ele era inclusivo. Exatamente. Ou seja, então Paulo diz assim, olha, se é difícil imitar a Cristo no seu comportamento, trabalhem com o meu comportamento, porque eu também tenho as mesmas condições que vocês. Às vezes a gente coloca... Não entendemos a dimensão da natureza de Jesus. Não entendemos que Jesus comeu, que Jesus bebeu, que Jesus passou frio. Que era humano, né? Que ele era humano. Não conseguimos compreender isso. E por causa disso, distanciamos. Aí Jesus diz assim, olha, então no Sermão da Montanha, o meu objetivo aqui para vocês é o que é? Aplicar de maneira mais fácil, mais prática, essa compreensão. O caráter da perfeição aqui não é de você ser impecável, é de você ser perseverante. Como a Keila falou, não deixar de buscar, né? Nunca. Exatamente. Nunca. Keila, ainda sobre esse tópico, eu queria que você falasse uma coisa que eu acho que é a mais difícil do que Jesus pediu, quando ele disse pra gente amar os inimigos. Como é que você vê isso? Olha, na verdade, o Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é o quê? É feliz, sabe? Felizes. Felizes aqueles. E daí ele vem assim com inúmeras relações do que é o cristão feliz. E se nós temos passado por provações, temos passado, por exemplo, como Davi passou por perseguições, todos nós, em algum momento, nós passamos. Agora, quando nós somos perfeitos, imitando a Jesus, amando ao nosso próximo, olha, eu acredito que a gente eliminaria assim, 90% dos nossos problemas. Eu acredito, sinceramente, a nossa vida seria mais leve. Acredito que muitas pessoas que estão fora da igreja não estariam, porque acreditam que não estão na igreja porque alguém as maltratou ou não trataram como elas acreditam que mereciam. Então, quando nós conseguimos, não por nós mesmos, conosco a gente não consegue nada, mas com a ajuda de Deus, a gente suplicando o amor, e olha, já aconteceu. Eu posso dizer assim que, só que a gente precisa de perseverar, sabe? Porque já tive assim, perseguição dentro da escola onde eu estudava, e uma menina não gostava de mim, não sabia o porquê. Mas comecei a orar por ela, orei por ela. Acabou que, numa situação, eu ia muito bem em matemática e ela acabou me procurando para ajudar. No final das contas, nos tornamos, não grandes amigas, porque o tempo separou, mas nos tornamos amigas. Então, eu acredito com certeza que foi fruto da oração. Então, por isso que eu digo, comigo, eu não vou conseguir amar espontaneamente uma pessoa que me faz mal, que me pratica mal. Mas se eu orar, o Espírito Santo vai encontrar brecha no meu coração e ele vai colocar o amor. Porque a fonte do amor, quem que é? E se eu busco essa fonte do amor, eu não vou receber nada mais do que o amor também. E eu não sei se vocês já perceberam, assim, sou mais velha do que vocês e sempre estive dentro da igreja, e a gente vai percebendo uma ascendência espiritual também, né? Como com o tempo e com a convivência com Deus, a gente começa a olhar as pessoas de maneira diferente. Porque quando a gente é jovem, a gente tem aquela tendência de julgar, né?
esse daí não serve, esse é muito metido, esse daí acho que é melhor que os outros. E daí a gente começa a perceber que para todo comportamento humano tem uma história por trás daquele comportamento, né? E isso, com certeza, é fruto da convivência que a gente tem com Deus e do toque do Espírito Santo da vida da gente, certeza. né? Assim como o contrário também. Assim se nós somos críticos com as pessoas, precisamos, é um ponto de alerta, né? É verdade. Eu só comentar Pois assim não. rapidinho. Eu estava lendo um livro, na verdade estou terminando de ler um livro, em que o autor ele trabalha assim, a questão de que ele passou 15 anos nos Estados Unidos fazendo um trabalho dentro de um manicômio. Ele falou que 87% dos pacientes que ali estavam, a causa da sua estadia naquele local era pela ausência do perdão. Nossa. 87% Muito era a ausência alto, do né? perdão. Aí ele disse assim, as pessoas, elas não só têm dificuldade de perdoar a ofensa que ela sofreu, como perdoar a ela mesma. Pelo que ela tenha feito para os outros. Pelo que ela tenha feito. Aí ela falou, então você cria uma barreira em que você não perdoa a pessoa porque ela te ofendeu, você não se perdoa e, em consequência disso, você não recebe o perdão de Deus porque você diz que Deus não tem o direito de te perdoar. Deus não tem o direito de te perdoar. É isso que você acaba dizendo para você mesmo quando você não expressa o perdão a uma outra pessoa. Por isso, Jesus, ele fala o que na oração do Pai Nosso? Quando os discípulos perguntam, como oraremos? Perdoas as minhas ofensas, como assim eu como Deus perdoo. perdoa os nossos... Ou seja, aqueles que é uma nos ofendem. medida, uma Sim. balança de justiça. Então, a medida do perdão que Jesus está demonstrando para as pessoas não é algo que vem de nós. Na cruz ele expressou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E naquele exato momento Jesus estava falando de um conhecimento fático que eles não entendiam que era o Filho de Deus na cruz do Calvário. Sim. Eles não tinham essa plena convicção. Quando teve-se a convicção, alguém disse o quê? Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando a terra protestou, a natureza protestou que era o Filho de Deus que havia morrido na cruz. Mas aí já era tarde. Ou tarde em termos, porque para nós foi o ápice da nossa libertação, que precisava estar consumado a morte de Cristo. É verdade. Infelizmente, nós já estamos chegando no final. E eu gostaria que vocês comentassem aqui o último tópico que ele fala sobre receber as palavras do reino. O que isso quer dizer para nós? Jesus, dentro das parábolas, ele tinha uma praticidade que era de tornar claro, ao mesmo tempo de maneira velada, qual que era o propósito do reino. Nas parábolas que é mencionada, Jesus ele fala assim, existem duas correntes aqui que vocês precisam entender. Primeiro, que existem coisas neste mundo que não merecem tanta atenção, tanto cuidado, tanto zelo, tanta estima de vocês. A segunda coisa é que existe um reino preparado para vocês que supera todas essas coisas. Primeira coisa, nada do que está aqui vocês podem trazer ao coração de vocês como sendo o suprassumo da vida de vocês. Não. Não façam isso. Existe um reino que é muito maior. A vossa cidade, a vossa pátria não é aqui. A vossa pátria ainda há de se manifestar. Vocês não sois dessa terra, vocês sois do céu. Então não se preocupe com essas coisas aqui. Por isso que na parábola os homens faziam de tudo para conseguir aquilo que elas haviam visto. Ou era pérola, ou era o campo. Elas entenderam que era o reino de Deus. E o que elas tinham que fazer era desprender de tudo. O valor do reino de Deus excedeu ao valor dos bens que eles possuíam. Nós não podemos de maneira alguma nos deixar seduzir, por maiores que venham ser as riquezas, por maiores que sejam os banquetes oferecidos e os manjares, como no caso de Daniel, para nós, não podemos nos deixar seduzir. A nossa condição humana é de querer ir lá e satisfazer naquele momento, mas as consequências futuras não é benéfica para nós. Então vamos desprezar as coisas deste mundo, aquelas que nos afastam de Deus, e vamos buscar em Deus a pátria celestial. E é interessante que nessas parábolas que fala a respeito do reino, né, sempre se exige, né, eu me desprender de algo para conquistar o máximo, né, a pérola de grande valor, né,
o tesouro ali encontrado. E sempre eu preciso me desprender de algo. E hoje, e na vida prática, não é diferente. De repente, são maus hábitos que nós temos, defeitos de caráter que precisamos colocar aos pés da cruz para que Deus nos lapide. Lapidar dói, né? E eu vejo que até a última das parábolas, ali em Mateus 13:47, é a parte mais triste, né? Onde a rede é lançada e daí vem os peixes, junto com os peixes vem coisas ruins. E eu fico imaginando que é bem semelhante à parábola do trigo e do joio, né? Onde ali eles vão começar a fazer a separação. E essa é a parte não triste da história, mas triste para aqueles que não aceitaram, né? Não aceitaram deixar o seu eu pendurado na cruz, não deixaram ser usados por Cristo, ou não deixaram o seu coração se amolecer com a voz do Espírito Santo, ao aceitar as verdades, inclusive, que estão contidas aqui na parábola, no Sermão do Monte, justamente. E eu vejo assim como é difícil, muitas vezes, nós reconhecermos e darmos o devido valor à preciosidade do reino, porque aqui as pessoas ficavam tão felizes com as verdades, que elas largavam tudo e elas se contentavam com aquilo. E hoje não é diferente, nós precisamos vibrar com o reino que está perto, que está muito perto de vir. Então, muitas vezes nós nos lembramos da grandiosidade desse reino quando passamos por problemas. Quando a vida está muito tranquila, nós nem lembramos muitas vezes, né, de que há um reino por vir, de que há um Deus a nos resgatar. Resgatar do quê, né? Eu lembro do pastor Fernando Iglesias, que ele dizia assim, olha, quando as coisas estão bem é porque está ruim, e quando estão ruins é porque eles estão bem. Então, sempre aos momentos de alto e baixo na vida, se nós estamos passando por provações, né, é o momento da gente se apegar com Deus, porque são momentos necessários, né? É verdade. Infelizmente a gente já chegou no final, que pena porque passa tão rápido, né? Eu gostaria apenas de ler uma última citação aqui, onde diz o seguinte, Jesus disse, até o Rômulo ele comentou isso, está em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele continua dizendo aqui, ó, se isso não é declarar uma verdade absoluta, o que seria? Naturalmente, quando alguém com tanto conhecimento quanto Paulo podia dizer que em parte conhecemos, é óbvio que há muita coisa que ainda não conhecemos. Mas a mera declaração de que conhecemos em parte implica que há mais verdades a serem conhecidas, as quais literalmente fazem diferença para a vida eterna ou para a morte eterna. Poderia haver algo mais absoluto do que a vida eterna ou a morte eterna? E eu termino aqui dizendo que, provavelmente, tem muitas coisas que Jesus fez e disse que não estão relatadas aqui na Bíblia. E a gente tem um conhecimento parcial. E esse conhecimento parcial já é transformador e é maravilhoso para a nossa vida. E eu acredito que um dia nós vamos saber a verdade absoluta e nós vamos ter acesso de como foi a vida inteira de Jesus e todas as coisas que ele fez, né? Mas se ela é parcial, eu acho que porque ela é suficiente, né? Não há nada que Deus faça que seja pela metade, né? Tudo que Deus faz realmente é completo. E realmente aqui, como no Sermão da Montanha, que ele deixa tantos ensinamentos para nós, tudo aquilo que nós decidimos hoje, como aqui fala, né, no nosso guia, ou é para a vida eterna ou é para a morte eterna. E a nossa escolha está, como você disse, Keila, diariamente, né? Na nossa entrega diária nas mãos de Deus e nas escolhas que fazemos. E a gente não pode desanimar. A gente sempre tem, mesmo que a gente tenha esses altos e baixos e as falhas que nós realmente temos que entregar a nossa vida diariamente nas mãos desse nosso Deus. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero vê-los em breve, outras vezes. Que Deus abençoe muito vocês. Rômulo, por favor, nos despeça com uma oração, então. Oremos. Senhor, somos muitos agradecidos por Ti, por tamanho privilégio e oportunidade de estarmos na Sua presença. Sabendo que o Senhor se despojou do seu trono de glória, tomou a forma de homem, submeteu-se à forma de servo e morreu numa morte realmente cruel e vergonhosa, que era a morte de cruz. Mas a sua conduta foi um exemplo para nós. Senhor, quando Tu nos abre a palavra, o Senhor nos orienta
a entendermos qual é a Tua perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Foi o Senhor quem começou a obra em nós e damos ao Senhor liberdade para aperfeiçoar esta obra até a vinda do Senhor. Batiza-nos no Teu Santo Espírito diariamente e nos dê entendimento e disposição para enfrentarmos, Senhor, o dia que nos está sendo posto e que nós possamos servir ao Senhor com os nossos dons, os nossos talentos e os nossos recursos. Queremos fazer como Isaías. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Tome as nossas vidas, usa-nos, Senhor, para o Teu serviço, para o Teu reino, em o Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia conosco nesse sábado. Você pode acompanhar também as lições através do site da cpb.com.br. E lembre que os nossos cultos são sempre transmitidos ao vivo, todos os sábados às 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Que você tenha um bom sábado, fica com Deus.